Olha, a minha posição de ver as coisas é para cá? Olha que você vê para cá aí. Tá bom, tudo bem. Se quiser começar. Tudo bem, vou começar. É só tu dizer isso para mim, da ordem. Tá ok, já. Tá. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo João Carlos Martins, representando aqui o Sindicep Maranhão, no momento onde nós somos chamados exatamente para abordarmos temas 16 horas, como foi a decisão esse que é mais difícil muito da minha importante para todos nós, né? O tema educação, que fomos provocados através dessa situação que vivemos hoje. A pandemia do Covid-19, ela veio alterar, né, as relações sociais, econômicas e políticas, né? Para evitar a propagação, os governantes tomaram algumas medidas, como decretos e portarias, né, que normatizam, né, essa situação, principalmente sanitária, como isolamento sociais, né, uso de máscara, uso de álcool em gel, entre outras medidas, lockdown, né, os serviços que deveriam funcionar, né. E nesse aspecto aí, né, junto a isso, o fechamento de escolas, afetando sobremaneira a vida de alunos, professores, de gestores escolares, né, de técnicos, de trabalhadores, né, porque de uma maneira direta ou indireta, todos estão ligados à educação. Tem um filho, tem um irmão, tem um neto, né, ou então está na própria rede de ensino. Né. Bom, nessas circunstâncias excepcionais, a tecnologia ela é uma condição sine qua non, né, para todos nós, no sentido de trazer, né, um processo de aprendizagem. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, num momento como esse também foi alterado, né, mas nós vimos exatamente que foi através de uma pressão popular, né, através de um movimento de toda uma sociedade, de segmento da sociedade, né. E junto a isso, né, o maior fundo da educação brasileira, educação pública e educação básica pública, né, que é o Fundeb, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica, né, está com seus dias contados, né, com o maior recurso, né, de investimento no ensino público, né. Diante desse cenário, o Sindicep Maranhão, né, que é um defensor da democracia e dos direitos, né, da classe trabalhadora, né, direitos e interesses da classe trabalhadora, achou por bem, né, apresentar esse tema, né, como forma de debate nessa live. Então, trazendo aqui esse tema que é muito atual, né, para que nós pudéssemos debater, né, e para isso nós convidamos um representante do movimento estudantil, um assessor do DIEESE, né, e um homem da lei, né, um promotor de justiça, de defesa da educação, né. E para nós iniciarmos a nossa live, nós chamamos aqui o nosso aluno, né, Arthur Mendes, que é estudante de Direito da UNDB e diretor da União Nacional dos Estudantes, né, e também militante do coletivo de Estudantes para Todos, né. Arthur, né, nós vimos aí com muita apreensão essa questão do Enem, né. Por quê? Porque havia exatamente um edital onde previa o acontecimento, as inscrições, né, através do MEC, mais INEP, né, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do qual realiza esses exames, né,
e teve que ser alterado em função da pandemia, né? Não tinha como, né? Por quê? Porque exatamente as aulas foram alteradas, né? As aulas no período letivo, e grande parte desses alunos, nós sabemos que aproximadamente, as estatísticas mostram que aproximadamente 25% desses alunos ainda estão cursando o ensino médio, né? Então, é um grande percentual, se nós formos considerar, né? E nesse aspecto aí, nós vimos exatamente o que foi, a princípio, a decisão do Ministério da Educação, né? De determinar que o exame seria exatamente apresentado na data que foi colocado o edital, que seria no mês de novembro, né? Também vimos junto a isso toda uma mobilização social, né? Principalmente da classe estudantil, no sentido de ganhar corpo, né? E adiar na aplicação dos exames. Nesse aspecto aí, o próprio parlamento ajudou, né? Criando leis, e nós vimos vários segmentos da sociedade auxiliando nessa luta. Nesse aspecto, Arthur, nós gostaríamos que você falasse um pouco desse processo, como aconteceu esse processo, essa mobilização, e também nos desse orientação, né? Nos informasse como é que está essa situação dessa enquete proposta pelo Ministério, adiando os exames para 30, 60 e 180 dias. Sem tampouco nós sabermos se isso daí há uma consonância com o movimento estudantil, com os próprios implicados nos exames, né? Como é que isso está acontecendo? Você poderia apresentar para a gente? Mas antes, nós só gostaríamos de dizer que os expositores, palestrantes, cada um terá exatamente 20 minutos para a sua exposição, tá? Pode começar, Arthur, fique à vontade. Olá, professor João Carlos, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro, agradecer o convite do SINCEP, que é um sindicato que eu tenho muito carinho, por reconhecer a luta histórica que trava aqui no estado do Maranhão e a nível do Brasil mesmo, em defesa dos servidores públicos federais, em defesa dos nossos direitos, de justiça social, de democracia. E é muito importante que esses espaços onde a gente possa contribuir com o aspecto educacional do nosso país seja dado, seja oportunizado, ainda mais por uma instituição como essa. O senhor toca para as pessoas que não me conhecem, embora você já tenha me apresentado, eu sou Arthur, eu estou na direção nacional da UNE, estou acompanhando aí as discussões em torno do cenário educacional como um todo, na perspectiva do movimento estudantil e dos estudantes. O senhor toca num ponto que eu acho que é muito interessante dentro das últimas lutas que a gente tem travado, que é a questão do Enem, porque a gente costuma dizer que o Enem é a porta de entrada para os sonhos de milhares de estudantes secundaristas do nosso país hoje, né? O Enem é aquele exame que qualifica o estudante se ele pode ou não adentrar dentro da universidade, se ele vai ter a oportunidade de estar cursando o sonho, o seu curso superior, que porventura é o sonho da sua família. Então, não é só um exame. A gente não está falando de uma prova que vai ser aplicada para milhões de brasileiros, que não significa absolutamente nada. Na verdade, é o inverso. O Enem é a configuração, é a materialização da oportunização do ensino superior aos estudantes secundaristas, a oportunização do ensino superior aos brasileiros de forma igual, tanto aquele que teve uma educação de qualidade dentro da perspectiva do que nós temos hoje, que pode ser considerado o mínimo de padrão, aquela pessoa que está lá nos mais longínquos espaços, nos interiores, nas comunidades quilombolas, nas periferias, que também estão ali lutando e caminhando para uma vaga na universidade. Então, quando o ministro da Educação, através do MEC, lançou o edital do Enem, plena pandemia, no momento onde a gente tinha todas as aulas suspensas, sobretudo dentro da educação pública,
foi um choque muito grande para os movimentos estudantis e para os estudantes. Porque como é que a gente vai dizer para o estudante que as inscrições do Enem estão abertas se ele não está indo para a sala de aula para ter essa informação diretamente pelo professor? Como é que o estudante vai se inscrever para participar do exame se ele sequer sabe que as inscrições estão abertas? E o MEC, eu acho que numa tentativa de excluir, sobretudo, as comunidades periféricas e o povo mais pobre do país, não utilizou os 2 milhões que eles utilizaram na época para fazer uma campanha contra as carteiras estudantis das entidades estudantis, na mesma perspectiva de avisar que as inscrições do Enem estavam abertas, no sentido de oportunizar que os estudantes participassem do exame. Desde da época que o Temer e o Bolsonaro assumiram, o número de participantes do Enem tem caído. O número dos estudantes inscritos tem sido cada vez menor. Ano passado, para você ter uma noção, eu me inscrevi novamente no exame, porque a gente sempre está se testando também, e na época dos governos Dilma e Lula, as inscrições eram automáticas. Quando você conquistava a isenção no exame, você automaticamente estava inscrito. E quando o governo Bolsonaro assumiu, ele mudou a metodologia. Ele primeiro fez a isenção, mesmo que você fosse aprovado na isenção, você tinha que escrever no exame. E aí o estudante que não está acostumado com essa nova roupagem, com essa nova forma de inscrição, se inscreve na isenção, mas não se inscreve no exame e perde a oportunidade de prestar o Enem, como aconteceu comigo. Eu não fiz o Enem ano passado porque eu não estava inscrito no exame, só tinha sido aprovado na isenção. E é uma coisa muito louca, porque quando a gente fala de isenção, a gente está se inscrevendo para participar. A gente cumpriu todos os requisitos para estar ali, cumpriu todos os requisitos para estar participando do processo de seleção, mas o governo, de todas as formas, tem que impedir que os estudantes estejam naquele espaço. E, sobretudo, os estudantes que têm isenção, sobretudo os estudantes que estão nas escolas públicas, sobretudo os estudantes que estão na periferia, porque são esses os estudantes hoje que estão ocupando as universidades, que estão entrando pelas cotas, que estão ocupando as universidades particulares através do ProUni, do CIS, do FIES. Então, essas políticas educacionais que fogem um pouco do Enem tem dado a oportunidade de uma parcela da sociedade ter um conhecimento que até antes era restrito aos grandes detentores do conhecimento, aquelas pessoas que tinham condições de pagar para estudar, aquelas pessoas que tinham condições de ter uma educação de qualidade através do ensino particular. E hoje não, hoje é através das leis que foram criadas, das políticas afirmativas que introduzem o jovem periférico, introduzem o jovem negro, introduzem as mulheres, os LGBTs dentro das universidades. Essas políticas elas têm sido cada vez mais um desafio para os governos neoliberais e para os governos que não defendem a educação. Porque a tendência é que eles realmente tentem nos tirar e nos excluir desses espaços. Porque a gente começa a ganhar conhecimento, porque a gente começa a ganhar uma nova forma de falar com a sociedade, a gente começa a discutir políticas públicas que realmente sejam efetivas para os estudantes. Então, é muito complicado para o governo assumir que a educação pode derrubá-lo, que quanto mais a gente educa as pessoas, quanto mais a gente dá instrução para aquela galera que estava à margem da sociedade, inclui ela agora no capital cultural, é que a gente se vê no poder de éguas. A gente está começando a perder o nosso espaço, a gente está começando a perder o nosso poder, a gente está começando a perder o espaço de dominação que a gente sempre teve. E para uma sociedade que sempre foi marginalizada, que somos nós. Então, essa perspectiva do Enem, ela traz para a gente uma importante missão, de que o Enem ele não é um exame. O Enem é a porta de entrada para os estudantes dentro dos seus sonhos, dentro das universidades, dentro dos espaços que a gente sempre ocupou e que a gente quer ocupar. Hoje, o Enem não tem uma data definida, porque essa data vai ser definida através de uma consulta que vai ser feita aos estudantes inscritos. Ainda não está definido ainda a data que vai ser feita essa consulta. A única coisa que a gente sabe é que os estudos vão apresentar como é que vai ser, qual vai ser a data real do exame. Se vai ser daqui a 30, se vai ser daqui a 60, se vai ser daqui a 120 dias. Não está muito certo.
A gente sabe que vai prorrogar, mas não sabe para quando vai prorrogar, porque o ministro da Educação não estava muito afim dessa prorrogação, na verdade, né? Ele queria manter as coisas como no mundo ideal do hipotético, do imaginário, do utópico. E aí é importante falar que essa luta a respeito do adiamento do Enem foi travada pelas instituições públicas, ou pelos movimentos estudantis, e pelos parlamentares, movimentos sociais de modo geral. Por quê? Porque a gente tem várias fotos de estudantes que não têm acesso à internet, que tinham só o 3G, ou que tinham que ir na casa de alguém, furando a quarentena, para ter o mínimo de acesso à educação, que não consegue pagar um cursinho privado para se preparar para o Enem, sobretudo dentro das instituições públicas que não estavam tendo aula, e esses alunos entram, querendo ou não, em desvantagem, e aí o Weintraub diz que estava todo mundo em pé de igualdade porque estava todo mundo sem aula. E, na verdade, a gente sabe que só quem está sem aula é as instituições públicas, porque elas prezam pela vida para além do negócio, da mercantilização do ensino, enquanto as instituições privadas têm se reinventado de uma forma para garantir que as mensalidades sejam a cada dia mais implementadas dentro dos lares brasileiros, dentro dos lares das famílias maranhenses, sobretudo. Então, a realidade é que as instituições privadas continuam tendo aula e as instituições públicas, de alguma forma, pararam, não estão mais com a mesma metodologia que sempre tiveram. E nós temos uma perspectiva de voltar em agosto. Então, o estudante vai passar 4 meses sem ter aula, vai voltar em agosto, tendo que iniciar uma preparação para se adequar ao conteúdo acadêmico de todo o terceiro ano e dos anos subsequentes, para se preparar para um exame que vai definir a vida dele, e num curto espaço de tempo. Então, por isso que naquele momento a gente foi contra. Por isso que naquele momento que a gente entendeu que tinha que adiar o exame. Era inevitável, não dava para ser naquela data, não dava para continuar daquela forma. Então, a UNE, a UBS, os coletivos estudantis se organizaram na perspectiva de pedir o adiamento do Enem. A gente teve a aprovação de uma lei no Senado, a lei já estava tramitando na Câmara quando ia ser aprovada, quando o MEC recuou e disse que ia voltar atrás e adiar o Exame Nacional do Ensino Médio. E aí foi uma vitória muito celebrada pelos estudantes, foi uma vitória muito celebrada por nós, que construímos o movimento estudantil, e a gente sabe que é o que dialoga realmente de forma universal a perspectiva da educação. Acho que sobre o Enem era mais ou menos isso que eu queria trazer um pouquinho para a gente, ter essa contextualização de como é que funcionou, de como é que foi. Vou passar rapidamente um pouquinho sobre os outros temas, porque eu acho que é importante. Um pouco na perspectiva das aulas remotas, eu vou trazer um pouquinho aqui para o Maranhão, para o nosso estado, porque eu acho que a gente pode ter um feedback muito melhor. As aulas remotas, a gente tem hoje 2 debates muito grandes, né, que são diferentes. As aulas remotas para os estudantes universitários e as aulas remotas para os estudantes secundaristas, de ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil. Na perspectiva universitária, que é a perspectiva que eu faço parte, que eu mais domino com certeza, hoje a gente viu que as universidades privadas elas dominaram muito essa perspectiva de aulas remotas, elas implicaram que os estudantes se adequassem às aulas remotas, e aí a adequação das aulas remotas não foram tão como a gente esperava. As instituições não estavam preparadas para dar aula em ensino à distância, os professores não estão preparados para dar aula em ensino à distância, a metodologia era totalmente diferente, e, além de tudo, a gente não tinha um aparato tecnológico e material para aprender através desses mecanismos. Então, os estudantes tiveram muitas dificuldades materiais, dificuldades pedagógicas, dificuldades metodológicas de assimilar o conteúdo que estava sendo passado para os estudantes através das aulas remotas, sobretudo dentro das universidades privadas. Existe uma crítica muito grande dos estudantes de que as aulas remotas não deram conta, nesse semestre, de explicar para os estudantes, de garantir que eles tivessem qualidade dentro da perspectiva educacional, dentro daquela perspectiva daquilo que eles esperaram. Então, eu até escrevi um artigo, né, de que a gente estava mercantilizando, a gente estava promovendo um estelionato educacional, que o estudante está fingindo que aprende e a faculdade está fingindo que dá aula.
E, na verdade, foi isso que aconteceu esse semestre em muitas universidades privadas. Teve universidade que estava dando aula por WhatsApp, teve universidade que estava dando aulas por YouTube e tudo mais. Então, é bem complicado como isso estava funcionando. E dentro da perspectiva secundarista, a gente não consegue hoje observar aulas remotas numa perspectiva secundarista, seja no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino básico. Acho que a gente tem que procurar outras formas de garantir a aplicação da educação e garantindo a vida, né? Porque a gente, querendo ou não, tem que priorizar a vida em torno de tudo. A educação a gente consegue paulatinamente indo recuperando, indo atrás, mas a vida, ela não volta. Uma vez que você perde a vida, você perde o dom da vida, você já foi dessa terra, você não consegue mais recuperar, e todo o aspecto educacional que você conquistou já era. E quando a gente fala nessa perspectiva secundarista, porque mesmo que a gente tenha políticas sanitárias para garantir que os estudantes estejam dentro das salas de aulas, ou acompanhando, os estudantes, eles geralmente se aglomeram, eles geralmente andam em grupo, eles andam em bando, então vai ser sempre um multiplicador, né? Vai ser sempre um multiplicador da pandemia, do vírus que a gente tem vivido. E na perspectiva das aulas remotas, os estudantes secundaristas são os mais prejudicados, porque a gente tem a maior gama dos estudantes secundaristas nas instituições públicas, e as instituições públicas são promovem grande desigualdade social no aspecto econômico. O estudante, ele ou só tem pacote de dados de internet móvel normal, ou ele não tem um notebook, ele não tem um tablet, ele não tem um celular qualificado para acompanhar essas aulas remotas. Então, não dá para a gente pautar isso como uma perspectiva de garantir que o estudante está aprendendo. Não dá para a gente achar que a gente vai ensinar de qualquer forma e que o estudante vai estar preparado para ouvir, para entender, para compreender tudo aquilo que é importante como conteúdo educacional para esse momento. E a gente precisa ter muita maturidade, né, para enfrentar esse debate, para enfrentar esse discurso, para propor alternativas que deem conta desse momento, porque também não é uma forma fácil. E, rapidamente, sobre o Fundeb, eu acho que a gente tem, na perspectiva do fundo, que deve ser aprofundado pelos outros expositores, que a gente precisa aprovar realmente um Fundeb que seja igualitário, que seja amplo, que seja restrito, que dê conta da educação pública, que dê conta de subsidiar os nossos professores, de valorizar a educação, e, sobretudo, aqui no nosso estado, porque nós somos muito carentes desse fundo, nós somos muito carentes de métodos como esses de financiamento. Então, mais do que nunca, a gente precisa que o Fundeb seja votado, mais do que nunca a gente precisa que o Fundeb seja ampliado, mais do que nunca a gente precisa realmente de uma educação de qualidade. E era mais ou menos isso que eu queria deixar de contribuição. Muito obrigado, Arthur. Posteriormente, algumas perguntas serão dirigidas aos nossos palestrantes, e agora nós temos o nosso companheiro Max Leno. Max Leno, boa tarde a você, meu companheiro. Nosso companheiro Max Leno é professor universitário, economista da subseção do DIEESE, na CONDICEF, que é na DICEF, DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Pesquisas Socioeconômicas. E o Max tem dado uma grande contribuição também na assessoria junto à Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal e também da Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Seja bem-vindo, Max. Max, há uma preocupação muito grande quando a gente fala em orçamento público, E é um campo de muita disputa dentro do parlamento. Como você é um estudioso desse assunto, sabe que o orçamento federal do Executivo é um orçamento que, considerando um campo onde nós não temos tido os recursos públicos necessários para desenvolvermos as políticas públicas no que tange à saúde, à educação, a gente vê exatamente o quanto são minguados esses recursos, quando são planejados,
quando são exatamente discutidos, né, nas comissões necessárias para definir exatamente os percentuais, né? Nós sabemos hoje que a nível da partição desse bolo, né, 40,66, conforme a auditoria da dívida pública nos apresenta que 40,66%, né, é encaminhado de recursos para juros e amortização da dívida pública, né? É muito grande. Isso daí, aproximadamente, né, de 1 trilhão e 65, né, bilhões, né? Enquanto nós sabemos que para a educação, né, é destinado hoje somente 3,62%. Né? Junto a isso, Max, né, nós estamos num ano muito difícil com essa situação do Covid-19 e que altera todas as nossas relações sociais e econômicas, como eu já bem disse. Nesse aspecto, né, o Fundeb, né, que é um fundo que foi pactuado, né, a nível não só do Congresso, a nível, ele é apontado pela LDB, pelo Plano Nacional de Educação, discutido em todos os fóruns estaduais, né? E o grande horizonte de todos os profissionais da educação, alunos, na verdade, é a vida da educação no país, a vida da educação pública, o Fundeb. Então, foi pactuado exatamente para um exercício de 10 anos. No ano de 2020, ele encerra suas atividades aqui no final do ano. Considerando isso, Max, né, nós gostaríamos que você pudesse apresentar para a gente qual a perspectiva em relação a recursos orçamentários para a educação, mesmo em situações emergenciais, como os estados mais pobres, que são destinados 10%, que constitui muito pouco, né? Mas no sentido de saber, né, como é que esse orçamento está trilhando na possibilidade de ser ampliado, né, esse fundo e de se tornar permanente, né, porque é o fundo que dá vida à educação pública no nosso país. É através desse orçamento que nós podemos planejar a vida das gerações futuras, né? Nossos futuros profissionais, enfim, das pessoas que elas passam a ter conhecimento, né? Passam a ter acesso, passam a fazer parte desse universo, né? Que o nosso país precisa, né, destinar esses recursos, né? Então, nesse aspecto aí, Max, nós precisamos que você possa nos informar, né, como é que está esse orçamento, né, e o que, na verdade, tem sido pensado. Se esse recurso ele tem seus dias contados, ou então se ele é revigorado a partir de agora, né, e pode exatamente dar contribuições mais efetivas para a educação básica pública brasileira. Bem, boa tarde a todos e a todas que estão participando dessa importante live, que trata, né, de um dos pilares de desenvolvimento e crescimento de nações, que é a questão relacionada à educação. Eu acho que, inicialmente, além dessa minha cumprimentação inicial, né, saudar aí essa iniciativa do sindicato, do Sindicep, por trazer à tona esse importante tema. Saudar também aí os meus colegas que farão parte também dessa live, tanto você que está mediando, né, professor João Carlos, essa live, como também o Arthur Mendes, né, estudante e militante que trouxe uma série de informações de extrema relevância sob o ponto de vista da realidade dos alunos,
dos discentes no que diz respeito às questões relacionadas não só ao Enem, esse importante elemento que foi, sem dúvida alguma, uma forma de possibilitar que a inserção na educação ela se dê de uma forma menos desigual, do ponto de vista das realidades socioeconômicas que nós temos, no âmbito do Brasil, as nossas diversidades. E também ele nos trouxe também algumas contribuições importantes do ponto de vista do que algumas instituições estão experimentando do ponto de vista de paliativos nesse momento da pandemia, que tem afetado o país. E, nesse caso, a gente percebe que as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, elas vêm tentando se adaptar a esse novo momento, cada qual à sua maneira, e cada qual também, em muitos casos, até deixando de lado, desrespeitando algumas das nossas particularidades do ponto de vista de outros países, que é a questão da baixa renda da população brasileira, o acesso à tecnologia que não é generalizado, muito pelo contrário, e isso pode ser, e foi muito bem explorado pelo Arthur, na sua fala, pode ser um inibidor e, ao mesmo tempo, pode retirar desse certame, muitos estudantes com muito potencial para crescerem, do ponto de vista educacional e também profissionalmente, e até mesmo do ponto de vista das suas questões pessoais, porque, afinal de contas, a educação ela tem também esse papel, não só de permitir uma maior inserção dos estudantes, da sua contribuição, como estudante para a nação, mas também tem um lado de engrandecimento profissional pessoal. Isso pode estar inibido com essas alternativas que estão sendo trabalhadas, como a questão das aulas remotas, que em muitos casos não são tão exitosas assim, seja do ponto de vista metodológico, tecnológico, de inserção dos próprios alunos, de cumprir bem os planos de ensino e também os planos pedagógicos, como foi bem abordado pelo Arthur. Quero cumprimentar também o promotor de justiça de defesa da educação, o Paulo Avelar, que também fará uma abordagem, conforme nós combinamos com a organização do evento, ele vai estar mais focado, na questão do próprio Fundeb, mas já destaco, sem dúvida alguma, que é um fundo importantíssimo que tem possibilitado, que muitos estudantes possam efetivamente estar tendo qualidade, mesmo questionável do seu ponto de vista do ensino no Brasil, E eu acho que nessa minha fala eu gostaria de trazer alguns elementos que também são de suma importância em relação aos trâmites, como foi abordado, os trâmites orçamentários, essa disputa orçamentária, os números da educação como um todo, de que maneira está inserido a educação, esse crítico social na nossa realidade atual do país. Então, acho que eu gostaria, nesse tempo que me foi dado, explorar alguns estudos que nós do DIEESE já realizamos, e alguns estudos que já foram efetivamente desenvolvidos por outras instituições que estão muito preocupadas com os rumos da educação no país, Então, a minha fala ela vai estar bem voltada para chamar a atenção do público que está nos ouvindo, da importância de se acompanhar e verificar as questões orçamentárias de uma forma geral, como foi muito bem colocado aí pelo professor João Carlos, os números que são bastante antagônicos, quando você olha que 40% dos recursos são destinados para uma área que é voltada para o endividamento público, que é a dívida mobiliária federal e os juros da dívida, você tem percentuais muito pequenos, seja do orçamento destinado, seja para a questão da próprio combate à pandemia e, sobretudo, em relação ao tema que nós estamos tratando nessa live, que é o aspecto educacional. Bom,
antes de tudo, né, é necessário que nós entendamos que dentro dessa correlação de forças que é o orçamento público, né, ele é movido pelo que a gente chama de ciclo orçamentário previsto na Constituição Federal em seu artigo 165 a 169. O processo orçamentário, elaboração dos orçamentos, né, o ciclo orçamentário propriamente dito, ele envolve, né, 4 momentos que são importantíssimos da ação da sociedade, né, quais sejam, né, a própria elaboração, que geralmente é o Poder Executivo, que tem essa prerrogativa constitucional de elaborar, né, o orçamento da nação, seja no município, no Estado ou na União, né, aprovação no Legislativo, né, a execução propriamente dita desse orçamento, do ponto de vista das suas principais contas, né, e também das suas principais ações e áreas em que o orçamento ele efetivamente irá atuar dentro da sociedade, né, saúde, educação, entre outros itens considerados importantes, né, do processo orçamentário em relação à sociedade, e o controle. Então, são 4 eventos constitutivos aí do que a gente chama de ciclo orçamentário, que se completa, né, no caso, com, né, 4 instrumentos importantíssimos, que também é fundamental, não só o sindicato, como as instituições, né, dos discentes, dos alunos, né, e os militantes, né, que acompanham a questão da educação no país, possam também estar de olho, acompanhando, seja no parlamento ou nas próprias comissões, quando o tema educação ele é abordado, que é o PPA, né, que é o chamado Plano Plurianual, que o governo estabelece para os próximos 4 anos, né, e a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentária, e a Lei Orçamentária Anual. Então, são 3 elementos constitutivos, né, desse momento que é a disputa dentro do orçamento de recursos e de prioridades. Né, de que maneira a sociedade atua junto ao PPA, junto à Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, o Plano Plurianual, seja no âmbito da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e na própria LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, isso acaba sendo fundamental, do ponto de vista de se estabelecer quais as prioridades que a nação, né, que a sociedade quer em relação ao uso do orçamento. Porque nós não podemos esquecer que, né, a parte de constituição dos orçamentos, né, não é só as receitas, as contribuições e taxas, né, que é o aspecto tributário, né, que compõe justamente a forma como os orçamentos são municiados em termos de recursos, mas justamente as despesas, né, de que forma essas despesas ocorrerão ao longo dos anos, né, seja anualmente, ou seja, no plano de mais longo prazo, que é o PPA, e, claro, né, vislumbrando-se de que maneira, né, a educação está inserida dentro desse projeto. Então, é fundamental, né, uma atuação forte da sociedade nesses 3 pilares, desses 3 elementos que compõem justamente o ciclo orçamentário. Para vocês terem uma ideia, né, da importância dessas peças, né, eu trouxe aqui qual é uma das premissas que foi adotada pelo governo federal para a elaboração do projeto de lei de diretriz orçamentária para o ano de 2021. Isso mesmo, né? Quer dizer, já se está pensando o ano que vem, né? O orçamento, né, que vai ser apresentado em agosto desse ano, o orçamento federal, ele já vai trazer, né, para a sociedade o que o governo pretenderá, né, utilizar em termos de recursos para todas as suas áreas de atuação, inclusive na área de educação. Então, né, hoje já está se discutindo o amanhã, né? E o ontem, sem dúvida alguma, acaba sendo um referencial importante, um referencial do seu ponto de vista do que foi feito e o que não foi feito, né? Mas as premissas que o governo utilizou para as leis de diretrizes orçamentárias que balizam a elaboração do orçamento, por exemplo, é manter a austeridade fiscal no período de 2021 até o ano de 2023, manter o teto dos gastos, que já foi até comentado, né, como um de por parte do governo, que foi instituído, né, na presidência do Michel Temer e foi aprofundado, no caso, em relação ao governo atual. Então, essas são algumas das premissas
que estão sendo utilizadas, né, para a elaboração do nosso orçamento futuro, ou seja, mesmo diante de toda essa pandemia, mesmo diante de toda a atuação do Estado mais forte do ponto de vista para salvar vidas e estabelecer prioridades, né, não só no que diz respeito à saúde, evidentemente, mas também às outras áreas sociais, né, importantes, sob o ponto de vista, né, do desenvolvimento da nação, né, algumas premissas que o governo se utiliza vão nessa linha, né, de manter a austeridade e de manter, né, a própria emenda constitucional 95 como um dos pilares, né, preservando, né, o que a gente chama de âncora fiscal já instituída, estabelecida no âmbito da Constituição Federal, né, e para se ter uma ideia, né, dos impactos que isso vem tendo, do ponto de vista do aspecto educacional, claro, né, que todas as áreas também vêm tendo rebatimentos negativos, do ponto de vista da sua chegar junto à sociedade em relação aos seus principais números. Nós do DIEESE já fizemos uma série de notas técnicas, né, que abordam a respeito do assunto educação, e uma mais recente, que nós elaboramos no final do ano passado, traz alguns números extremamente preocupantes e que demonstram, né, a realidade que se encontra, sob o ponto de vista federal, dos grandes números do orçamento da educação, né, como se encontra, né, esse orçamento de forma tão combalida, né, que se encontra o orçamento da educação, né, nos últimos anos. Uma primeira informação importante, né, que a gente explorou, é realmente, né, uma forma de medir de que maneira, né, vem ocorrendo o que a gente chama de públicos em educação. O que se questiona muito, por exemplo, é se o país gasta muito ou se é o suficiente com educação. Essa é uma tônica que geralmente aparece nos debates públicos e nos debates que envolvem a discussão orçamentária, no sentido de tentar mostrar a área educacional tão somente com viés mais de gestão de recursos. Né? E quando a gente olha os números, por exemplo, né, pegando os gastos por aluno nas instituições públicas brasileiras, o Brasil fica bem aquém de outros países, né? Fica quase na rabeira quando a gente leva em consideração esse número chamado gastos públicos médios por aluno no Brasil, né, na qual a gente perde para, tão somente nessa enquete que envolve mais de 25 países, né, perdemos para apenas Colômbia e México, quando essa comparação ela é desenvolvida. Né? Acho que uma outra preocupação importante, né, ainda dentro dessa questão, diz respeito, né, ao fato de que, mesmo aqueles que defendem que os investimentos na área de educação, elas são muito elevadas, ou deveriam ser melhor revistas, e para menos, infelizmente, né, a gente percebe, né, que a relação do gasto, né, do investimento público em relação ao PIB, por exemplo, né, no caso brasileiro, né, ele é em torno de 6% do produto interno bruto, e ainda está, né, longe da meta estabelecida pelo próprio Plano Nacional de Educação, que estabelece em sua meta número 20, né, que o país vem a ter em torno de 10%, né, de investimento do PIB brasileiro, né, em relação à parte de educação. Mesmo porque a realidade brasileira ela é extremamente antagônica, mesmo quando a gente faz essa comparação em termos de PIB, que ela é muito complicada, né, porque nós temos uma realidade brasileira que ela é bastante destoante, né, quando a gente compara o número do Brasil, por exemplo, com França, com Europa ou até Estados Unidos, porque nós temos uma realidade, né, de diferenças gritantes. Mas, levando em consideração esse indicador, né, o Brasil ainda, né, tem muito a caminhar, a trilhar, sob o ponto de vista de que nós alcancemos essa meta no futuro, né, dos 10% de investimento do PIB na área de educação, e trazendo à tona também a necessidade de ter em vista que, né, pegando a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, por exemplo, a gente percebe que em torno de 12% da população de 15 a 17 anos, no Brasil, esse é um dado de 2018, 12% são, né, jovens que estão fora da escola, né, o que demonstra a necessidade de que o investimento
em educação traga, né, essa quantidade significante de jovens, né, para o ensino. Né? E lógico, né, que o Brasil também tem suas respectivas diferenças, do ponto de vista, né, dos níveis em termos de investimento que a educação ela propicia em termos públicos. Né? Eu acho que, nesse caso, né, o orçamento federal ele acaba sendo importante, mas não podemos perder de vista que a educação, seja ela básica, seja a educação superior, deve ser vista de forma ainda mais prioritária, né, no que diz respeito à esfera federal, estadual e municipal. Né, não se pode perder de vista esse acompanhamento, de que o orçamento ele não seja apenas acompanhado na esfera federal, mas de que maneira, né, os orçamentos estaduais e também os municipais eles podem efetivamente contribuir, né, nessa discussão da educação, da qualidade da educação e a chegada da educação para todos, né, mesmo porque, né, a gente sabe que, sob ponto de vista da realidade da educação superior, né, ela é bem diferente da educação básica no Brasil, porque a presença do investimento da educação pública na educação básica, ela representa, né, de 100% do investimento que ele ocorre, né, mais de 80%, né, você tem um investimento público nessa área, né? E na educação superior, a gente sabe que a participação é menor, e isso fez com que, nessa esfera, especificamente na educação superior, entrasse fortemente as instituições privadas, né? E foi, inclusive, tema, né, do ponto de vista da forma como essas instituições elas estão lidando com o atual momento, né, na fala do Arthur anteriormente, né, que têm sido muito influenciadas, principalmente pelo crescimento, do ponto de vista das instituições privadas que vêm se fundindo, né? Tem hoje a educação superior ela é muito caracterizada pela forte junção de grandes empresas desse segmento, com finalidades muito bem exploradas, né, pelo Arthur, né, que estão muito na linha da própria mercantilização, e muitas delas se aproveitando de uma polêmica muito grande que envolve o aspecto metodológico e tecnológico, que são as aulas à distância, né, os famosos EADs, e tem crescido, se intensificado muito justamente, né, nesse segmento da educação superior, dado o fato de que você tem uma presença muito grande da iniciativa privada, né, nesse setor. Né? E isso traz à tona também a importância, né, do ensino público, né, o crescimento do investimento público também nas instituições federais. Né? Acho que uma observação importante quando a gente trata dos números gerais da educação no Brasil, é que, infelizmente, a evolução desse investimento, né, levando em consideração o conceito de despesas executadas dentro do orçamento público federal, e aí se nós levarmos em consideração o período, por exemplo, de 2002 até o ano de 2019, nós tivemos períodos em que, né, o investimento na função educação dentro do orçamento, ela cresceu, foi um período justamente de 2005 até o ano de 2014, né, nós chegamos a ter um incremento, né, nos investimentos na função educação de até 26%, né, o orçamento da educação federal, né, como um todo, o Brasil como um todo, já chegou a ter crescimentos de 26% na sua composição orçamentária, e nos últimos anos, principalmente de 2015 para cá, né, o único momento em que se teve um incremento foi em 2017, já que tanto 2015, 2016, 2018 e 2019, né, o orçamento, né, a evolução de investimento da União na função educação só diminuiu, né, só reduziu. E isso fez com que grande parte das funções, das ações dentro, né, dessa área, né, educação, da função educação, né, projetos e ações especificamente, fossem comprometidos, né, em função dessa redução
desses percentuais aí, né, orçamentários para a educação como um todo, né? E ainda, né, sob o ponto de vista dessa realidade da educação, mostrando-se os números como um todo, né, o que a gente percebe é que, em oposição ao que se tenta estabelecer, que a educação é um gasto, e um gasto muito elevado, né, levando-se em consideração, tentando se passar essa mensagem para a sociedade, né, ao contrário, quando a gente verifica as despesas, né, com educação nos últimos anos, né, a gente tem percebido que houve uma redução, né, das despesas com educação, se nós pegarmos os valores em termos reais. Né. Para se ter uma ideia, a queda foi em torno de 20 bilhões na educação no ano entre 2014 e 2019, quando a gente analisa, né, os dados aí do orçamento público federal. Ao passo, né, que a gente tem percebido também que o próprio MEC, que é um dos elementos, né, uma das contas dentro do orçamento geral da União, né, da função educação, também apresentou esse mesmo comportamento, né. Então, a evolução das despesas das universidades federais também, tanto das universidades federais como também das instituições, dos institutos federais, tiveram também esse mesmo comportamento, né? Quando a gente analisa os dados, por exemplo, desde 2010 até 2019, a gente percebe que a evolução das despesas, tanto nas universidades federais, como também nos institutos federais e as Cefetes, todas elas tiveram, no caso dos institutos federais, um comportamento praticamente linear, mas as universidades federais, elas tiveram uma redução do seu ponto de vista das suas despesas. Ou seja, né, então, todos esses números, todas essas informações, a análise do seu ponto de vista do orçamento de uma forma geral, e isso também deve se estender para as análises do seu ponto de vista dos orçamentos estaduais e municipais, não vão de encontro ao discurso que se tenta levar para a sociedade, de que a educação é um gasto muito elevado, de que a educação ela deve ser um elemento também considerado para efeito da emenda constitucional 95, por exemplo, que estabelece, né, um rigor em relação às contas públicas, né, um rigor do ponto de vista da gestão de recursos, e que tem, infelizmente, né, sinalizado para a sociedade que a educação acaba sendo mais encarada como um elemento de gasto, né, um elemento de despesa, e não um elemento de investimento para o crescimento e desenvolvimento da sociedade, né? Para se ter uma ideia da importância desse tema, né, um número que preocupa bastante é que a educação vem perdendo espaço no orçamento do ponto de vista da sua participação, em termos de função importante para a sociedade, em termos de recursos, né? As despesas elas vêm reduzindo, mas a gente percebe que a evolução nas matrículas das redes federais, elas só vem aumentando, ou seja, a sociedade cada vez mais necessita, né, de várias áreas importantes do ponto de vista da atuação do orçamento, né, da saúde, né, nesse momento de pandemia, né, na área de segurança, mas a educação também, né, tem esse espaço que deve ser muito bem discutido no âmbito da sociedade e com as destinações orçamentárias que lhe são cabidas, principalmente do ponto de vista de encarar, né, o fato de que, né, o orçamento da educação ele tem que ser sempre revisto com o intuito maior de proporcionar, né, que o país ele se desenvolva e cresça, e não apenas cresça do ponto de vista da sua relação com a produção nacional, mas que possibilite que a sociedade ela possa se desenvolver de fato, né? Eu acho muito, além dessas informações mais gerais, do ponto de vista do orçamento da educação, né, eu acho muito ruim a forma como a juventude ela é vista dentro desse debate da educação, né? Muitos de nós já ouvimos a frase nem, né, que a nossa juventude ela está sendo encarada como os nem, né? Aqueles que nem estudam e nem trabalham. Mas eu acho muito inoportuna essa frase, né, porque eu acho que a juventude hoje, né, acho que muitos de nós estão, né, muitos estão nos ouvindo agora, nesse momento, nessa live, né, a juventude eu acho que ela pode ser encarada como sem, né, ou seja, sem trabalho, né, sem estudo e sem trabalho. Porque, né, diante de tudo o que foi colocado na minha fala inicial, de uma prioridade estabelecida para o orçamento para outras finalidades
e com perda de espaço da educação ao longo dos anos, a gente tem percebido, né, que o mercado de trabalho não vem sendo capaz, né, de fazer com que os jovens, as pessoas que estão saindo das universidades, estudando, se dedicando, eles estão encarando mais um cenário de 100-100 do que de nem-nem. Né? Sem trabalho, né? Sem estudo, né? Sem investimento público na área de educação, o que eu acho extremamente preocupante, né? E o que demonstra a necessidade que cada vez mais a sociedade ela tem que estar acompanhando, sim, a todo momento, principalmente, né, o chamado ciclo orçamentário, quais são as prioridades estabelecidas por cada governo em relação à educação, seja no seu plano plurianual, seja na lei de diretrizes orçamentárias, as premissas que estão sendo utilizadas, seja na lei orçamentária anual, tem prazos que são muito bem definidos e importantes que se acompanham o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, né, quando a gente pega o orçamento público federal, a gente esmiuça esse orçamento, né, ele é composto de programas, de ações, e o volume 5, ele detalha as ações justamente do Ministério da Educação, é o chamado volume 5. São 450 páginas que detalha, né, quais são as principais ações e programas desse orçamento Brasil afora. Olha só a grandiosidade que é isso, a necessidade de que nós tenhamos um acompanhamento permanente, né, do ponto de vista da atuação do Congresso, da atuação, inclusive, junto ao Poder Executivo, da pressão que a sociedade deve exercer dentro de uma peça tão importante como essa, né? Mesmo porque, e aí eu já fecho e me peço desculpa por ter extrapolado um pouco o meu tempo, né? Muitos acham que o orçamento, né, eu trouxe uma série de informações ligadas, relacionadas ao orçamento da educação, e muitos acham que o orçamento ele é uma peça muito técnica, que acaba inibindo a ação da sociedade. Até concordo, mas eu acho que, sobretudo, é uma peça política, é uma peça de correlação de forças. Muitos interesses, diversos interesses estão envolvidos, né, quando se trata do orçamento público. Um deles foi muito bem colocado, né? Muitos talvez até se espantem quando, né, o professor João Carlos falou de trilhões. É isso mesmo, o orçamento federal é da casa de trilhões de reais. E grande parte, né, desse orçamento ela é composta por esse elemento, né, chamado juros da dívida, que acaba comprometendo também muitas das ações e acaba também estabelecendo prioridades diferentes do que a sociedade praticamente quer. Então, é necessário, é fundamental, né, que haja, né, por parte da sociedade, não só um acompanhamento, mas uma disputa constante, permanente, por recursos e por projetos que vão na linha de fazer com que a educação seja, de fato, encarada como uma das prioridades para o nosso país. Agradeço mais uma vez esse espaço, né, e nós nos colocamos à disposição, né, de repassar todo esse material que a gente tem desenvolvido, as notas técnicas, essas análises, para conscientizar cada vez mais os estudantes, os militantes, né, e os que estão nos ouvindo nessa live e a sociedade de uma forma geral. Bom, depois de ouvir o Max, a necessidade que a gente tem de falar sobre essa emenda constitucional 95, né, que limita realmente os recursos para esses investimentos sociais. E num momento onde não fica muito claro para a gente, né, o que vem por aí em relação à repartição desse bolo orçamentário para 2021. Né? Não fica muito claro no momento em que a situação da pandemia do Covid-19 pode servir exatamente como um elemento dispersor, né? Mais uma vez, para justificar recursos em outras áreas que não são prioritárias. Né? Mas nós tivemos participação de muitas pessoas, com muitas perguntas, né? E teremos também um momento de colocar essas perguntas para nossos expositores. Né? Nós chamamos aí o Dr. Paulo Avelar, né? Que é o Dr. Paulo Avelar, que é promotor em justiça, em defesa da educação
no estado do Maranhão. Né? Doutor Paulo, boa tarde, seja bem-vindo a essa live. Né? E nós, nesse momento, nos preocupamos muito com esse debate que está havendo pelos meios de comunicação, né? E também vários setores, principalmente alunos, professores, pais, técnicos, gestores da educação, e, obviamente, o Ministério Público não deixa de levar uma preocupação muito grande sobre isso. Nós sabemos disso, que vocês são muito atentos quando se trata de questões ofensivas à sociedade e à nossa Constituição. Nesse aspecto aí, doutor Paulo, o ensino remoto, ele traz um ambiente novo, na verdade, altera o ambiente da sala de aula, e torna, muitas vezes, um ambiente virtual, que eles chamam de sala web. Porém, nós sabemos que esse ambiente é um ambiente muito bem-vindo, quando se tem exatamente os recursos, se tem as ferramentas, e uma das ferramentas é a internet, através dos notebooks, através dos smarts, que são os recursos necessários para que os nossos alunos possam ter acesso, não o ensino à distância, que é uma modalidade, mas exatamente no sentido de atualizar seus conhecimentos. A escola pública ficou um tanto de lado dessa discussão, embora tenhamos tido a iniciativa de muitos profissionais da educação, principalmente professores e alguns gestores de escolas públicas, que tentaram atualizar, como forma de utilização do tempo, e de fazer com que nossos alunos não percam exatamente a empatia pelo ensino que vinham tendo. Porém, o ano letivo foi suspenso. Não sabemos quando é que vai retornar, e não sabemos exatamente quando vai terminar. Considerando isso, o ensino privado, pelo conhecimento que nós temos e que veio até nós, não parou. As escolas privadas não pararam, embora nós tenhamos clareza que alguns elementos científicos não foram exatamente avaliados no sentido de permitir essa aula remota, como se através de dados estatísticos, nós temos conhecimento que no Brasil, o Nordeste e o Maranhão, principalmente, o número de alunos que tem... Logo, de imediato, a preocupação com a suspensão das aulas presenciais. Eu vejo também que se a gente fizer uma relação entre a pré-pandemia e hoje o que nós estamos vivendo, é uma situação que nos chama a atenção, porque isso veio agora a aflorar, que muitas coisas também com relação à educação estavam já deficitárias antes mesmo, muitos pontos antes mesmo da pandemia se instalar. Se você vê, por exemplo, o nosso Plano Nacional de Educação, as nossas metas estão praticamente aí, não avançou muito, não avançou. A questão da discussão do próprio Fundeb, do novo Fundeb, como se fala, que no final do ano nós estamos encerrando essa primeira parte desse ano do Fundeb. Então, a gente já precisa estamos nos movimentando, mas a gente precisa ser mais aguerrido nisso, senão nós vamos correr o risco muito de um colapso muito grande do futuro. E assim, eu acho que o Max fez uma explanação belíssima quando falou do orçamento, e aí já trouxe também as incidências com relação à educação. Para tentar organizar a fala nesse pequeno espaço de tempo que nós temos, eu não vou me ater muito na questão do ensino remoto, da aula remota, na educação superior. Pelo que vi, eu vejo que tanto o Arthur quanto
o Max já fizeram uma colocação, assim, posicionamentos bastante significativos, que já nos trazem uma realidade, porque eu acho que quem menos foi afetado com os efeitos do Covid-19, ou seja, da pandemia, foi exatamente o ensino superior, porque você já vinha trazendo anteriormente algumas práticas com as EADs, e que isso já foi mais fácil de você conseguir adequar. E agora, por exemplo, quando já está se falando no retorno, por exemplo, a nível de governo do Estado, o último decreto que foi agora editado já fala que no início de julho, né, as aulas já estariam retornando. Mas, primeiramente, com relação ao ensino superior. É bom que a gente deixe isso bem claro, estou falando a nível de Maranhão, né? Então, o ensino superior, acho que foi o que menos se afeta nesse momento. Agora, se a gente trazer isso para a educação básica, nós estamos com um prejuízo muito grande. E eu elaborei, assim, rapidamente, assim, alguns pontos que falar sobre essa questão do impacto trazidos pela Covid-19 na área da educação. A primeira delas é a gente falar sobre a questão da suspensão das aulas. Houve uma preocupação muito grande pelas autoridades competentes, tivemos vários esclarecimentos por órgão de alguns órgãos, como o Conselho Nacional de Educação, o MEC, também tivemos aquela medida provisória também que tratou da suspensão das aulas, mas suspensão do ano letivo, do cumprimento dos 200 dias, mas não das 800 horas, né, que é uma coisa que se confunde com a outra. Então, houve algum avanço. Mas, primeiramente, quando se fala na suspensão das aulas presenciais, a gente fica fazendo uma avaliação do grande prejuízo que teve e que estão tendo os nossos alunos. Porque se sabe que esse distanciamento da escola, né, enquanto espaço de socialização, de convivência, de proteção, não é? De proteção, inclusive, à própria exploração, né, exploração sexual, a aprendizagem, tal, isso tudo veio afetar. No momento em que essas crianças, esses adolescentes deixaram de ir para a escola e ficaram em casa. E a maioria, como tem se debatido muito, a maioria desses alunos são filhos de famílias de condições bastante precárias, às vezes, né? A maioria deles são famílias pobres que não têm condições de dar uma assistência melhor a esses alunos. E aí a gente já vai entrando nesse debate desses efeitos que têm acontecido, né? E face à ausência da aula presencial, então se passou para a aula remota, no caso, para o ensino remoto, né? Efetivação do ensino remoto. Favoreceu alguns grupos de alunos, alguns grupos mais privilegiados, etc. Mas no que diz respeito à educação pública, deixou muito a desejar, está deixando a desejar. Eu tenho participado, assim, sistematicamente com o grupo de promotores de defesa da educação em debates diretos aqui, acompanhamento com o Conselho Estadual de Educação, com o Fórum Estadual de Educação, com o governo do Estado através da SEDUC, dos municípios, Undime, UNCM, etc., para a gente tentar encontrar aí uma solução, um caminhar diferente após tudo isso, quando nós formos já falar em termos de retorno às atividades da educação básica, não é? Então, nós temos famílias com muitas situações sociais bastante críticas, pessoas que, às vezes, não têm condições de auxiliar esses jovens em casa na questão do trabalho escolar, da aprendizagem, alunos que não dispõem da tecnologia, né? Da tecnologia, não dispõe, às vezes, de um notebook, não dispõe de um computador, ou, às vezes, o celular que tem em casa é um celular que não tem quase recursos, né? Além, às vezes, não tem internet, tem tudo isso que nós estamos debatendo. Então, isso vem ocasionar uma coisa uma disparidade entre determinado grupo de alunos e de outros alunos, uma situação da educação pública ficou muito mais complicada. Vou trazer um paralelo rápido. O Felipe Camarão, que é o secretário de Educação do Estado, no último debate que nós tivemos, nos afirma que no ensino médio, hoje 70%
do alunado está tendo aula pelo sistema remoto, né, pela aula remota. Então, mas nós temos então já 30% que não participaram, porque de uma forma ou de outra não teve lá no local onde ele mora, não chegou o acesso à tecnologia e etc. E tal. Se você trazer aqui para o próprio São Luís, às vezes São Luís nós temos bairros aí que a internet é péssima e a pessoa também não tem a condição. Então, eu até discordo um pouco desse percentual, porque eu acho que é muito alto dizer que tem 70%. Mas, bom, são as palavras dele, né, dizer que tem. E isso já nos preocupa. Como é que nós vamos fazer? Ao término de tudo isso, como é que nós vamos avaliar? E esses alunos que ficaram de fora, né, que não tiveram acesso a nada, né? Então, são coisas que a gente nós vamos ter que discutir muito e encontrar um caminhar. Eu vi assim, a preocupação do Arthur, e seria um dos pontos a ser discutido, na questão do Enem. Os alunos do terceiro ano, hoje, da rede pública, são alunos altamente prejudicados porque eles não vão poder competir de forma alguma com a rede privada. E a rede privada, eu quero também fazer um paralelo, e é sempre fazendo um paralelo em cima do outro, é que a rede privada, nós temos hoje, em termos de Maranhão, mais de 1.000 escolas particulares privadas. Na capital, nós temos mais de 500 escolas. E dessas 500, nós temos aí algo em torno, se tiver 100 escolas utilizando essa metodologia nova, a tecnologia do ensino remoto. É muito. Então, nós temos aí muitos alunos que estão fora de qualquer tipo de aprendizagem. E são essas discussões que a gente tem trabalhado nos nossos debates, nas nossas temáticas, frente à preocupação do Ministério Público, né, nesse poder não só de fiscalizar, mas também de cooperar, de socializar, para que a gente encontre um caminhar bem diferente ao nosso alunado. Então, essa efetivação do ensino remoto, a meu ver, e na nossa avaliação, ele ainda está muito difícil de a gente conseguir realmente dizer que nossos alunos conseguiram alcançar algum aprendizado. Eu acho que, talvez, de conta, para evitar apenas o não afastamento total da questão da escola. De maneira ou outra, eu tenho uma aula, tenho outra, tenho uma atividade, e eu estou ali, talvez, em contato com a minha escola, mas não de forma como deveria ser. E isso é um fato porque nós fomos todos tomados de surpresa com isso que aconteceu, não estávamos preparados, mas, como eu disse na minha fala, já remonta aí a que nós estamos precisando, a educação, no caso pública, as escolas públicas do Maranhão estão precisando também avançar, independentemente de pandemia. Então, muita coisa ficou a desejar. Talvez, se a gente tivesse um pouco mais já avançado em termos de outras tecnologias, nós estaríamos sofrendo tanto como agora, né? Então, nós temos que ver também, ainda nesses aspectos, essa questão da sobrecarga das famílias, como eu falei, o acompanhamento, as famílias que não têm condições de manter alguém para fazer um reforço, etc. e tal, e os alunos acabam ficando soltos. Eu tenho mantido muito contato com professores da rede pública, às vezes, e diz assim, pergunta, como é que tu está lá? Não, professor, eu escolho a aula que eu quero assistir. Eu estou em casa, então eu escolho. Eu quero assistir. Não, esse professor é chato, eu não quero saber disso. Então, a coisa está muito solta, a gente não tem ainda que procurar como resolver tudo isso, né? Outro fato importante, a falta de habilidade, de habilitação, como foi dito aí dos professores. Nossos professores, nem todos estão ainda instrumentalizados para trabalhar essa nova tecnologia. Eu acompanho, às vezes, muito grupo de professores, tanto da rede privada como pública, a dificuldade que está sendo para que sejam adequados a essa nova realidade. E, além de tudo isso, nós não temos ainda os instrumentos necessários para que esses professores possam exercer as suas atividades. Aí vem a qualificação, a melhor formação, e já entrando nessa seara. Teve uma pesquisa, eu acho que foi eu tenho até anotado, da CETIC.br, e que falava que, por exemplo, mais de 58% dos professores das escolas públicas, ela é de 2018, utilizavam para atividades via essa nova tecnologia, os aparelhos de celular 3G ou 4G. Né? Isso é muito triste, porque você vê que nós não temos como avançar tanto, né? Então, a gente precisa rever tudo isso, né?
E aí nós temos também, como falei, a questão da exclusão mesmo de vários alunos, da exclusão digital. São aqueles que não têm realmente acesso a nada. Então, falar em ensino remoto, a gente precisa avaliar muito ainda o que fazer para saber o que foi feito durante esse período e o que a gente precisa trabalhar e somar para tentar resgatar, redimir um pouco toda esse sofrimento que está passando os nossos alunos, não é? E aí o Ministério Público, eu como sou promotor de defesa da educação, e tem a doutora Luciene aqui na capital, e nos estados todos nós temos promotores de defesa da educação, capitaneados aí pelo nosso centro de apoio, nós estamos trabalhando, debatendo, dialogando, né? Não só fiscalizando, isso vai para depois, agora não é momento para isso, é o momento de tentar humanizar os espaços escolares, humanizar nossas redes escolares, né? Humanizar quem vai receber nossos alunos, os acolhimentos que serão necessários para serem feitos, né? Eu tenho dito sempre nas minhas falas ultimamente que nós vamos iniciar um novo ano letivo. Nós estamos desde março, fevereiro ou março que a gente não tem aula. Então, nós vamos para o mês de julho. Provavelmente estamos vigilantes com relação a isso, que a nível de estado do Maranhão, nós só vamos iniciar a retomada gradual, com muita responsabilidade, a partir de agosto, né? A partir de agosto. Não dá para se falar em julho de começar, que não tem condições. As adequações que nós temos que fazer nas nossas escolas. Nós sabemos que, infelizmente, a gente está acompanhando pelos noticiários, que esse vírus ele ainda continua. Então, tem estado da federação nossa aqui que estava praticamente livre, de repente está voltando tudo novamente. Por exemplo, Salvador, ontem, isolou já as praias, etc., porque lá na capital houve já novamente algum surto. E outros estados da federação também isso tem acontecido. E a gente não pode correr o risco, muito grande, de trazer todas essas crianças e adolescentes para as escolas. A gente precisa ver como vamos trabalhar tudo isso. Os espaços físicos, aí eu chamo a atenção, quem é do Maranhão, e conhece as nossas escolas públicas, principalmente da rede municipal, nós temos uma luta grande de tentar melhorar esses espaços escolares. Eu estou muito preocupado em saber como é que nós vamos agora trazer nossos alunos para a escola, se já eram deficitárias antes da pandemia, né? Isso tem me preocupado e preocupado a todos nós. Nós precisamos rever muita coisa. A questão da aglomeração, por exemplo, hoje já se fala em protocolos, tanto pedagógicos como sanitários, que nós estamos trabalhando e acompanhando juntamente com as autoridades competentes, para ver como trazer essas escolas. Nós vamos praticamente trabalhar um sistema híbrido agora de retorno, ou seja, uma parte presencial e uma parte em casa, né, remota, etc., porque você não vai poder trazer tudo, alternando, são propostas que estão surgindo aí no sentido da gente tentar retomar a essa normalidade daqui para o futuro e pensar já um futuro diferente. Então, nós temos que, o Ministério Público está, assim, muito junto de todos os organismos, dos sistemas de ensino, dos conselhos, a própria SEDUC, CEMED, no caso, que são governo e município, e do município todo, da família, etc., para a gente trabalhar uma melhoria no sentido de retornar. Tem quando se fala também em ensino remoto, por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande, por exemplo, a educação infantil. Nem se fala em ensino remoto com a educação infantil, né? Isso pode ser trabalhado como apenas uma temática lúdica e etc., que não se pode nem ser considerado para levar em termos de repassar a aprendizagem, que não tem como, né? Tanto é que o Conselho de Estado, o Conselho Nacional, ele não orienta no sentido de trabalhar isso, mas muito mais como algo complementar, né? Então, eu vejo que o retorno às nossas aulas, né, e diante de tudo que foi trazido aqui, à baila, ele vai exigir muita complexidade, exigir muita responsabilidade, muita discussão, muita integração entre todos, para que a gente possa realmente
mudar esse panorama que está aí, né? As nossas contribuições, em termos de Ministério Público, seriam mais ou menos nesse sentido, né? E o meu olhar com relação ao ensino remoto é, como eu disse, e foi muito bem explorado já pelos dois debatedores anteriores, né? A gente sabe que isso é muito deficitário e, na rede privada, ela leva vantagem em alguns pontos, talvez até a questão socioeconômica dos pais, das famílias, etc., que têm condições de comprar, de adquirir esses instrumentos necessários da tecnologia, e isso já dá um avanço. Agora, o Enem, por exemplo, a questão do Enem, é uma questão que a gente tem que continuar com essa movimentação, a sociedade civil, os alunos, né, os estudantes, no sentido de a gente prorrogar o máximo possível para tentar adequar algum conhecimento para que se possa entrar com uma certa competitividade. Sobre o Fundeb, o nosso querido Max já fez uma explanação, eu não vou ser repetitivo, né? Apenas que a gente tem que estar muito vigilante, muito mesmo, no sentido de fazer aprovar que até o final do ano nós tenhamos um Fundeb e que contemple, né? Contemple realmente. E uma coisa que o Max falou também, que acho que é uma situação que todos nós deveríamos fomentar muito debate, eu talvez até aproveito ao nosso SINCEP, essa questão do orçamento, principalmente nas verbas, naquelas verbas que são destinadas à educação. A gente precisa conhecer isso, a gente precisa conhecer, porque se a sociedade civil conhecesse realmente onde está, como sai, para a gente poder fazer um acompanhamento melhor. E, além disso, teríamos que ter os órgãos de controle, nossos conselhos, né? Os conselhos do Fundeb, conselhos de alimentação, etc., no sentido de que a gente possa fazer um acompanhamento bem maior. Eu acho que o tempo talvez ainda me reste ainda, mas eu acho que vamos tentar trazer isso mais para um debate. Talvez tenhamos perguntas a fomentar mais um debate, mas, em linhas gerais, eu acho que seriam essas as nossas colocações em termos da fala do Ministério Público, né? O que nós estamos fazendo e o que nós pretendemos fazer para que realmente seja assegurado, como diz a Constituição Federal, no artigo 205 e 208, que a educação é direito de todos e deve ser ministrada com equidade para todos, né? Para todos. E a gente precisa fazer um caminhar junto com toda a sociedade e com os organismos públicos, para que nossos alunos sofram menos os traumas do que estão sofrendo agora com esse afastamento. Eu agradeço assim, a oportunidade, já me colocando à disposição para o debate. Bom, exatamente foi muito bem trilhada aí pelo Dr. Paulo, essa questão de nos informar, nos dá exatamente a noção clara como o MPE trabalha, né? Como se preocupa, né? Através da sua exposição, nós podemos ver as características, né? da vulnerabilidade socioeconômica dos nossos cidadãos maranhenses, né? Inclusive, né? Colocando muitas vezes em risco, né? As verbas públicas, quando não bem destinadas e bem acompanhadas pelos órgãos de controle e pelos próprios conselhos, que deveriam estar muito atentos a isso, né? Nesse aspecto, eu tenho a destacar na fala do doutor Avelar, no que tange, né, a preparação desses conselhos, né? Isso daí porque nós, enquanto sindicato, né, que reunimos, né, os trabalhadores, nós estamos bem atentos a isso e participamos desses conselhos, né? Então, foi recebido por nós com um aconselhamento, né, a necessidade e preparação desses conselhos para ter uma efetivação no sentido de acompanhar a gestão dessas verbas, né? De acompanhar e ver realmente se elas estão sendo, né, qualificadas no seu uso, lá na sua finalidade, princípio, né? Nesse aspecto agora, nós temos a intervenção de várias pessoas que nos solicitaram através de perguntas. Não vamos poder, obviamente, atender a todas, que foram muitas anotadas, mas tem algumas aqui que nós vamos estar direcionando
a nossos expositores para darmos sequência ao nosso trabalho, né? Eu gostaria de... Bom, a Érica pergunta se, em relação ao Max Lennon, né, se ele poderia responder para a gente. Nós tivemos, eu vi muito bem na sua fala, quando você coloca a situação do orçamento para as universidades públicas e para os institutos federais, né? Ao longo desses 4 anos, né, com a emenda provisória 95, nós tivemos perdas substanciais, né? E a Érica pergunta se há risco, em função da pandemia, de as reitorias fecharem. Obviamente, as universidades públicas fecharem as portas, né? E provocada por essa emenda e provocada pela pandemia, né? A princípio, é uma pergunta, né? E nós vamos nos ater a essa pergunta e sequencialmente nós faremos aos outros expositores, né? Max. Bom, obrigado, Érica, pela sua pergunta e, ao mesmo tempo, sua preocupação, que está muito vinculado ao momento, né, que estamos vivendo, sobretudo em relação a essa questão especificamente da autonomia das universidades públicas, que foi atacada, né, na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, e que felizmente foi revertido pela própria sociedade, muitas entidades de associação de reitores, estudantes, né, enfim, né, a sociedade civil organizada acabou se mobilizando para essa pretensão, né, foi revertir, desenvolver um ato inconstitucional, né, diga-se de passagem, porque afetaria um dos artigos da Constituição que estabelece, né, a autonomia científica, a autonomia, de certo modo, até financeira para as universidades públicas, e que Max, com essa da MP 979, né? As universidades federais, elas seriam influenciadas do ponto de vista do seu processo eleitoral, né? Já que a medida provisória previa que o ministro da Educação poderia, nesse momento de pandemia, escolher os reitores que ficariam nesse ínterim, né, nesse intervalo de tempo até o fim, vamos dizer assim, estabelecido pelo próprio decreto. Bom, Érica, eu acho que um ponto importante que deve ser também salientado na minha resposta é que o governo ele tem feito uma série de modificações e também apresentado uma série de propostas e projetos, acho que um ponto para o Congresso e também para a sociedade, amparado num decreto que estabelece que nós estamos num período de calamidade pública. Até dezembro, né, nós estamos num período de calamidade pública, na qual muitas questões orçamentárias elas poderão ser revistas. Muitos itens, inclusive a própria educação, poderão ser, sim, comprometidos em termos orçamentários, porque nós teremos, até o final do ano, uma priorização por parte do governo, e acho que pela própria sociedade, de recursos que vão se direcionar para a saúde, para atender, justamente, tentar minimizar os efeitos dessa crise sanitária. Então, provavelmente, os outros orçamentos também estarão comprometidos, porque dentro, né, do orçamento, né, isso é uma lei, prevê isso que a gente chama de remanejamentos de recursos. O que são remanejamentos de recursos? Pegar recursos de uma determinada área e priorizar para uma outra área. Consequentemente, outras funções importantes, além da educação, poderão ter seus orçamentos comprometidos até o final do ano, já que, como os recursos estão reduzindo, a atividade econômica ela está menor, até o final do ano já foi até previsto que nós teremos uma retração superior a 5%, então os recursos estarão reduzindo até o final do ano, em termos de receitas, né, públicas, de tributos,
E o governo vai usar, né, dessas possibilidades, inclusive jurídicas, dentro da lei orçamentária, a retração superior, no sentido de remanejar recursos para áreas que ele considera mais importante no momento de pandemia. E provavelmente vai ser recursos para a área de saúde, né? Uma outra coisa que nós temos que ficar atento, no que diz respeito à pergunta feita pela Érica, é que o orçamento também tem, né, algumas especificidades, que é o seguinte: o recurso ele é empenhado e ele só é gasto efetivamente quando ele é executado. E um detalhe, né, que acontece na maioria das vezes é que, principalmente no que diz respeito aos recursos destinados às políticas públicas, à área social, à própria saúde, à educação, 100% do recurso não necessariamente ele é executado. O que isso quer dizer, né? Quando o recurso ele não é executado em sua plenitude, aquela ação vislumbrada para aquela função, por exemplo, na área de educação, aumentar a quantidade de escolas, contratar mais professores e etc., pode ter suas funções, elas, bastante limitadas. Então, isso é uma preocupação que a Érica, também na sua pergunta, deve ter levantado, né, ao colocar o risco do fechamento das universidades federais, né? Então, outra informação que eu gostaria de passar dentro dessa pergunta feita pela Érica é que houve momentos, né, que tanto o plano plurianual como também as outras leis, né, a LDO e a lei orçamentária, previu crescimento das instituições federais e das, né, escolas técnicas em nível nacional. E o que, infelizmente, a gente tem percebido, não é um fechamento, evidentemente, né, Érica, dessas instituições, mas a gente vem percebendo que a emenda constitucional 95 vem contribuindo também para tanto, né, é um sucateamento dessas instituições públicas e, ao mesmo tempo, né, perdas de recursos importantes que poderiam estar sendo destinados para a melhoria da educação superior e para, sobretudo, possibilitar que mais estudantes pudessem ingressar no ensino universitário público e gratuito. E, ao mesmo tempo, né, perdas de recursos importantes. Max, nós temos mais uma pergunta, né, feita pelo companheiro Herbert, né, Herbert Cantanhede, da dificuldade dos alunos com essa realidade, né? Qual a realidade? A realidade, exatamente, Dr. Paulo Avelar, do ensino privado. O ensino privado está sendo exatamente o motivo, né, das escolas da rede privada estarem cobrando esse ensino remoto, né? Na sua fala, o senhor apresentou um percentual de aproximadamente 100 escolas, né, dentro desse universo, aqui em São Luís, né? Como é visto essa situação? Essa situação, ela é vista de uma forma legal, enquanto outros contextos educacionais, pela questão da vulnerabilidade, não podem exercer essas aulas remotas, né? Como é visto essa situação? Essa situação, ela é vista de uma forma legal, enquanto outros contextos educacionais, pela questão da vulnerabilidade... Eu acho que tem... Veja bem, estão me ouvindo bem, né? Esses dados que eu trouxe, porque se fala muito na escola privada, que a escola privada tem condições e etc. Eu falo da escola privada de uma maneira geral. Nós temos aqui em São Luís, só para um exemplo, nós temos as escolas comunitárias, que são escolas privadas, não é? Que são escolas privadas. Será que essas escolas têm condições de ministrar através do ensino remoto? Não. A tecnologia não tem como os pais, da maioria dos alunos das escolas privadas de São Luís, das escolas privadas comunitárias de São Luís, não tem a mínima condição de ter acesso a essa tecnologia. Então, já estou botando um grupamento aí. Outro, nós temos alguns, eu falei 100, eu não sei se eu tenho 100 escolas que estão em condições realmente em São Luís de ofertar essa modalidade, essa tecnologia, esse novo
formar são através do ensino remoto, né? Então, é muito difícil. Então, nós temos que, o Conselho Estadual, que é o órgão normativo, aqui no caso, o Conselho Municipal, nós vamos ter que encontrar um entendimento, não é? Um entendimento dentro da legislação, junto com o LDB, de como trabalhar isso, não é? Eu acho que a gente precisa avançar para tentar minimizar esses prejuízos com esses alunos que não tiveram acesso e não terão acesso de maneira nenhuma do ensino remoto. Esse é um ponto que eu estou colocando. Eu tenho acompanhado aqui algumas escolas em São Luís, são poucas as escolas privadas que estão realmente fazendo isso. Não são, é um número bem pequeno. Talvez, eu botei 100, talvez seja até menos do que 100, tá? Nós estamos muito em sintonia com o Sinep, que é o sindicato das escolas particulares, e a gente tem visto isso, a dificuldade que eles estão encontrando e, quiçá, aí fica fora isso aí, as demais escolas que estão soltas aí. Então, é muito difícil. Agora, o debate ele já iniciou, nós participamos, como eu disse, o Ministério Público, nesse patamar, é muito de ouvir também, de opinar, mas também de participar no sentido de a gente encontrar aí um caminho, evitando-se assim, no futuro, já judicializações de ações, de cobrar isso, aquilo, porque entendo também que a gente pode muito bem encontrar medidas extrajudiciais e através do debate, da fomentação do debate, para tentar melhorar e adequar os novos tempos aos nossos alunados. Muito obrigado, doutor Paulo. Tem uma pergunta aqui, Maria de Fátima Brasil, que faz para o nosso companheiro Arthur, que é do movimento estudantil. E também a professora Cândida Costa, ela também alimenta essa mesma pergunta, quando ela fala que a prioridade da educação, a prioridade do atual governo federal não é a educação. Para você, Arthur, o que é a prioridade do governo e o que é a prioridade do movimento estudantil nesse momento? Então, professor, obrigado pela pergunta, tá? É muito importante para a gente falar sobre prioridades do governo, porque acho que um dos nossos principais lemas hoje é de que o governo Bolsonaro e o Weintraub encontraram nos estudantes e na educação o seu pior inimigo. Na verdade, eles tratam a gente como se fosse a pior coisa do mundo, como se nós fôssemos os sempre errados, como se nós só quiséssemos conturbar o processo. Da forma como ele disse, né, que dentro das universidades só existe balbúrdia, só existe gente que está lá para fazer coisas ilícitas e ninguém está ali destinado a estudar, ninguém está ali destinado a estar dentro do aspecto educacional de forma muito clara. Então, esse é o posicionamento hoje do governo, de entender os estudantes, entender as entidades estudantis como não só uma ameaça, mas como um inimigo. Tanto é isso que o perfil oficial da Uni e da UB são bloqueados pelo MEC. A gente não consegue questionar nenhuma decisão do MEC pelos perfis oficiais da Uni, da UBS, ou o perfil do presidente da Uni, ou o perfil do presidente da UBS. Todos eles são bloqueados, tanto pelo MEC quanto pelo perfil do ministro Weintraub, porque eles entendem que as redes sociais são deles e eles usam como quiserem, embora tenham que prestar satisfação pública à sociedade brasileira. Então, eles demonstram claramente que eles têm isso como inimigos. Não só como saiu agora recentemente, o Bolsonaro, junto com o Weintraub, colocaram uma medida provisória de intervenção dentro das universidades federais, dentro dos institutos federais, que graças ao movimento estudantil e ao movimento social organizado, junto com os partidos políticos de oposição, teve uma volta dentro desse processo e o presidente do Senado, do Congresso Nacional, devolveu a medida provisória 989, eu acho, ou é 87, não lembro agora. Mas devolveu a medida provisória que intervia dentro da organização universitária, que tirava a autonomia dos estudantes, dos reitores, dos diretores de campus. Então, não existe dúvida de que
aquilo que o governo Bolsonaro diz de que nós somos ideologizados, que nós vivemos de uma ideologia, que todos nós somos marxistas e tudo mais, na verdade é ele que está tentando impor uma ideologia dentro das universidades, é ele que está tentando impor uma forma única de pensamento dentro da universidade, que infelizmente não, na verdade, que felizmente não ganha dentro da consulta pública, não consegue ganhar dentro da narrativa política, não consegue ganhar dentro da narrativa daquilo do que é melhor para a universidade, e ele tenta impor isso dentro das nossas instituições. O que o movimento estudantil defende é justamente o inverso do que é o governo Bolsonaro, que é uma instituição pública, que seja autônoma, que seja democrática, que tenha qualidade, que tenha perspectiva quadridimensional de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil, que veja o estudante não como um ser qualquer que está ali transitando, mas sim como um sujeito de direitos e que faz parte daquela instituição, como todas as outras pessoas que ela constrói. Então é isso que o movimento estudantil prega, é isso que o movimento estudantil defende, a defesa de uma educação que seja restrita, que seja plural, que seja para todos. E eu acredito que na verdade, na nossa avaliação, não é isso que o governo quer, não é isso que o governo tem apresentado para nós. Nosso muito obrigado a todos que participaram, as pessoas que nos ouviram, os nossos expositores, a pessoa do Arthur, a pessoa do Dr. Avelar e do Max Leno. Eu acredito que esse debate enriqueceu, veio trazer contribuições fortíssimas no sentido de dar elementos que possibilitem opções melhores para a nossa sociedade, em particular para os nossos trabalhadores. Nós aqui fechamos esse debate agradecendo e abrindo para cada um dos nossos expositores suas considerações finais. Meu muito obrigado. Max, você poderia seguir do Dr. Avelar e do Arthur. Bom, eu só tenho a agradecer e muito pela oportunidade que nos foi dada, tanto para mim particularmente, como para a própria instituição, o DIESE. Você sabe, professor, que a minha nova... Eu estava como supervisor técnico do DIESE aqui em Brasília, e voltei agora, recentemente, a fazer parte da equipe da CONICEF, assessorando a entidade nessas questões do setor público. Para mim, é uma honra essa volta, poder estar contribuindo não só com as questões do setor público de uma forma geral, mas intensificadamente a partir de agora, nessa minha nova inserção, porque já tive há muito tempo na CONICEF desempenhando esse papel, e mais especificamente de adentrar nesse tema da educação, que é fundamental, trazer as nossas impressões e, sobretudo, falar a todos que estão nos ouvindo, aos colegas que fizeram parte também desse debate, ao mesmo tempo que eu agradeço também fazer parte desse debate junto com o Arthur, viu, Arthur? E ao doutor Paulo Avelar, essas contribuições, elas foram fundamentais para, acho que, intensificar esse debate, não só orçamentário, mas, sobretudo, o aspecto da educação, e acho que agradecer também a presença de todos, muitos opinaram, deram seus pitacos a respeito desse assunto, foram também alguns questionamentos que eu vi, aqui no chat ali que foram surgindo, o que demonstra, a preocupação de todos nós em relação a uma educação mais justa, a uma série de questões que façam, que caminhem no sentido de que nós tenhamos uma sociedade mais justa, e a gente sabe, isso é um chavão muito conhecido, mas é um chavão que a gente tem verificado em outros países com muita frequência, Uma sociedade, ela só cresce, se engrandece, se desenvolve, a partir de um processo educacional cada vez mais priorizado, com mais recursos, e com funções muito bem estabelecidas para o engrandecimento da sociedade como um todo.
Então, parabenizo, né, a iniciativa do Sindicep e agradeço e muito ter participado desse momento de reflexão e debate. Doutor Paulo. Eu, como no início falei, agradeci e volto a renovar os meus agradecimentos ao nosso Sindicep, na pessoa do senhor presidente, na pessoa do João, com quem não tive tanta afeição, mas ele com meu irmão foram contemporâneos, vou transmitir esse recado. Dizer que esse momento foi importante, é um momento ímpar. Toda vez que nós debatemos a questão educacional, e principalmente neste momento de tempestade, como eu costumo dizer, que nós vamos superar, com a graça de Deus, ele é fundamental. Ouvir técnicos especializados na área da economia, como o nosso querido Marx, né, do DIEESE, conheço muitos no DIEESE, o Arthur, o jovem representante da classe estudantil, que sente na pele o momento que nós estamos vivenciando, isso é importante. A sociedade civil que participa e que houve debate também conosco e encontrando subsídios para que a gente possa melhorar os nossos objetivos, né? O sindicato está de parabéns, porque eu vejo que são temas como esse, que não adianta a gente cobrar, mas a gente tem que debater para encontrar aprendizados e efetividades das nossas ações, permitindo, assim, uma educação de qualidade. Eu gostaria de finalizar dizendo que o Ministério Público, a nós cabe uma fiscalização muito grande, rigorosa, vamos dizer assim, no reordenamento, né, do calendário escolar, dos calendários escolares. Isso é importante, a gente precisa reorganizar, reordenar esses calendários para que a ausência da aprendizagem nesse período não venha a prejudicar mais ainda aos nossos alunos, né? E também manter essa fiscalização também rigorosa, principalmente àqueles alunos que não tiveram, de forma alguma, acesso durante esse período, né, de pandemia à aprendizagem. Ficaram isolados e vão retornar praticamente sem nenhuma condição de competitividade com seus demais colegas de turma. Nós temos ainda aqueles alunos que, em condições especiais, alunos com condições especiais de saúde, aqueles alunos que também, durante o decorrer dessa pandemia, perderam parentes, perderam familiares, amigos, são pessoas, nós temos um quadro assim muito difícil, não é só a escola em si, mas é toda uma família que volta para se recuperar, vamos dizer assim, por isso que eu falo tempestade, de um terremoto que passou e nós temos que sobreviver. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convívio com os debatedores. Arthur. Então, continuar agradecendo, né? Agradecer ao Sindicep que fez o convite, tanto na pessoa do Raimundo, quanto na sua pessoa, professor João Carlos. Eu tenho um carinho muito grande desde a época do IFMA, enquanto eu, aluno daquela instituição, fui. Agradecer também ao Max, ao Paulo, que estiveram junto conosco compartilhando essa live. Eu atentamente prestei atenção naquilo que vocês disseram, naquilo que foi contribuído. Seu Max, o senhor colocou aí que os estudantes que tem aquele famoso neném, né? E eu, que quanto estudante do curso de Direito, que estou formando agora, e sou do movimento estudantil, a gente começa... Todas as minhas falas com os estudantes são desse jeito, que quando a gente fala de movimento estudantil, as pessoas pensam que a gente vive ali para não estudar, para não trabalhar, para conturbar o ambiente escolar. E, na verdade, não é. Nós que somos do movimento estudantil queremos dar oportunidade para que as pessoas que não tiveram seu direito à educação reconhecido possam estar nesse espaço que hoje eu ocupo, no espaço de estudante de direito, bolsista, 100%, que vou me formar, aprovado na UAB, advogado daqui a um tempo, que surgiu do nada. Assim como tantos outros estudantes de universidades ou de escolas públicas secundaristas que nós temos no Estado. Então, é por isso que a gente luta. Não é que a gente não queira estudar, não é que a gente não queira... Não, a gente estuda e muito, e mais do que muitas outras pessoas que estão por aí dizendo que a gente não estuda, que a gente não se dedica. Seu Paulo, eu fiquei muito contemplado pelo que o senhor falou.
sobretudo na perspectiva de acho que caiu mais rapidinho, os estudantes secundaristas que vão estar voltando aos seus educacionais, na perspectiva de psicológica mesmo, de trato com esses estudantes que vão estar voltando, porque nós vamos estar começando realmente o novo ano. Nós não iniciamos quase nada dentro da grade curricular desses estudantes. Então, nós temos que ter muito carinho, muito afeto e muito comprometimento com a educação de forma muito clara, não só com a carga horária, não só em passar conteúdo, mas sim naquilo que a gente está passando, como a gente está passando, como é que a gente trata as nossas pessoas, porque o papel principal da educação, e eu entendo e defendo isso, é que ela dê cidadania para o nosso povo, e não existe cidadania se a gente trata as coisas de qualquer jeito, não existe cidadania se a gente não dá o devido valor que a educação precisa. E é isso, eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco, que nos assistiram, estou à disposição, faço parte do Coletivo para Todos, que discute educação para a juventude, então todos os jovens aí que participaram estão convidados a conhecer um pouquinho mais da gente, e era o que eu queria dizer. Muito obrigado. Boa noite a todos, meu muito obrigado. Comentário não?